Fala, torcedor rubro-negro. Ontem teve Fla-Flu no Maracanã, às 4h30 da tarde, um calor intenso que, ao meu ver, atrapalhou, a qualidade do jogo. A gente sabe que esse horário é para atender a grade da televisão, tanto que semana que vem teremos outro clássico, Flamengo e Vasco, nesse mesmo horário, 4h30 da tarde. Mas as dúvidas do torcedor do Flamengo começaram um pouquinho antes, né, quando De La Cruz e Arrascaeta não foram relacionados para o jogo. Então, tirando como base o jogo contra o Botafogo, a escalação do jogo contra o Botafogo na Supercopa, o Arrascaeta também não havia começado. Então, a dúvida era quem entraria no lugar do De La Cruz. Teria a opção talvez mais natural, que era a entrada do Alan, que por característica é o que se assemelha mais e vem tendo boas atuações nos últimos jogos. Uma opção um pouco mais ousada, que seria a entrada do Luiz Araújo, que também vem jogando bem no time reserva, vem entrando bem, com gols e assistências, trazendo assim o Gerson mais para o meio, mais próximo do Pulgar. Ou uma opção muito mais conservadora, que seria a entrada do Everton Araújo, que foi o que aconteceu. O time entrou nessa formação de meio de campo, com o Pulgar, Everton Araújo, né, o Gerson, e os três mais à frente, Plata, Bruno Henrique e Michael. O jogo começou com uma forte pressão do Fluminense na saída de bola, o que dificultou o Flamengo sair jogando, por vezes tentando fazer uma ligação direta, que também não deu resultado, uma vez que a gente não conseguia recuperar essa segunda bola. Contudo, o Fluminense, por mais que tenha pressionado, tenha conseguido 65% de posse de bola nesse curto período, não trouxe nenhum desconforto ou criou alguma jogada que tenha trazido perigo ao gol rubro-negro. O maior susto nesses primeiros 10 minutos foi a saída do Alexandro, que sentiu uma dor na coxa, mas depois ficamos sabendo que não era nada grave, era apenas um incômodo. E como assim, o Felipe Luiz deixa claro em todas as coletivas, o Flamengo está usando o estadual como pré-temporada realmente. É claro que o técnico tem intenção de vencer o campeonato, mas a maior preocupação é que o time seja treinado e preparado para o Campeonato Brasileiro e as demais competições. Então, sai o Alexandre com 6 minutos, entra o Ayrton Lucas, que, ao meu ver, foi um dos melhores ou que menos comprometeram no jogo de ontem. Ele teve uma boa atuação. E após esses 10 minutos o Fluminense arrefeceu. E aí o Flamengo conseguiu ter um controle maior no jogo, conseguiu trocar alguns passes, mas estava justamente nos passes que era o maior problema. O Flamengo errou muitos passes ontem, não conseguia concatenar nenhum tipo de jogada de maior perigo. Michael um pouco isolado do lado esquerdo. O Plata não conseguiu repetir as atuações na qual conseguia ter uma mobilidade grande em troca de posições com o Bruno Henrique. Ele se esforçou, correu, mas de efetivo pouca coisa. E quem teve mais condições de criar jogadas foi o Bruno Henrique, que foi quem recebeu mais bolas e sempre na hora de decidir, que é uma característica dele que é forte, né? Ele tem um poder de decisão, de escolha de jogadas muito boa, só que ontem não estava num dia inspirado e, insisto, acho que o calor influenciou muito. Então, as jogadas não tinham continuidade. De negativo, os dois times estavam muito pilhados no jogo, apesar de ser um jogo estadual, talvez porque o Fluminense precisava muito do resultado para tentar ainda conseguir chegar às semifinais. Então ali Pulgar e John Arias tiveram alguns entreveros, o que ocasionou um cartão amarelo para o Pulgar. No segundo tempo o Flamengo voltou melhor, um pouco melhor, controlou o jogo no segundo tempo praticamente o tempo inteiro. E o Felipe Luiz tentou deixar o time um pouco mais ofensivo, fazendo algumas substituições. Tirou o Michael e colocou o Juninho, tirou o Plata e botou o Luiz Araújo por volta dos 16 minutos. Com isso, o Gerson passou a jogar mais pelo meio e o Bruno Henrique saiu um pouco da referência, né, aquela mais centralizado, e jogou mais aberto pela esquerda. E Luiz Araújo
da direita ali para o meio, formando o ataque do segundo tempo, né, com o Juninho mais centralizado. O Flamengo criou muito poucas oportunidades. Ao todo foram 10 chutes ao gol, com apenas 2 no alvo. O Fluminense, em todo o jogo, só conseguiu chutar 4 vezes e nenhuma no alvo. O Rossi não fez nenhuma defesa no jogo de ontem. Então essa foi a tônica do jogo, que continuou se arrastando até o final. Nesse meio tempo a gente ainda teve sorte, porque o Pulgar fez uma segunda falta que era para cartão amarelo, mas o juiz ignorou o lance, né? Não deu nem falta. Então eu que venho acreditando que o Pulgar esse ano vai ganhar, né, ganharia menos cartões amarelos pela questão tática, uma vez que ele não tem que correr tanto para trás como no ano passado, mas ainda tem que colocar a cabeça no lugar, porque foi um erro técnico individual, na qual ele não consegue dominar a bola adianta e na disputa ele acaba acertando o adversário. Então o Pulgar tem que colocar a cabeça no lugar, porque ele é muito importante para o time, e ontem, né, mostra disso, que como ele não jogou bem, o time também não consegue sair jogando de trás sem a qualidade dos passes dele. E aí o jogo foi se arrastando, né, a torcida impaciente, reclamando, parte com razão, principalmente quem foi ao Maracanã, né, naquele forte calor, e mais poucas oportunidades que não geraram emoção, né, na partida. Para o Flamengo, continua ali na zona de classificação, no G4. Para o Fluminense, acredito que seja fim de campeonato, né? Só vai cumprir tabela. E estranho, porque era quem precisava atacar e no segundo tempo pouco fez. Então esse foi, ao meu ver, o resumo na minha opinião, o resumo do jogo. O Flamengo conseguiu, né, dentro das suas características, manter o padrão, mas efetivamente não conseguiu criar quase nada, o desempenho foi abaixo. E assim é bom também para o pessoal entender que a gente está em pré-temporada e que o time vai oscilar, né? Então faz parte do processo, buscando se preparar para competições maiores. Essa foi a minha resenha. O que você achou aí? Deixa o seu comentário sobre o jogo, né? Deixa o seu like e acompanhe o canal Frente Rubro Negra nas redes sociais. Obrigado, abraço!